Olá, como estão? Espero que bem. Hoje eu queria falar sobre duas questões do estoicismo, né? Dois eventos, digamos assim, que eu vi essa semana, uma semana passada, e que eu quero fazer aqui uma correção dessas perspectivas, porque continuamente o estoicismo ele é muito falado, mas ele é visto de uma forma muito rasa, inclusive por filósofos. Então, o primeiro evento é exatamente de um filósofo que eu gosto muito, está nas mídias aí, que explica muito bem a filosofia, questões complicadas da filosofia antiga, inclusive. Ele explica muito bem, mas quando foi falar do estoicismo, de novo, cometeu aí um deslize, que eu acho em certo ponto normal, porque é o que aparece, mas como filósofo deveria saber que aquilo que aparece com densidade e que deveríamos espremer as expressões estoicas para ver o que tem dentro dela, o que sai delas, né? Como qualquer frase filosófica, ok? Mas chega no estoicismo, como ele é tão impactante, é como diz Epiteto, né? Uma impressão bruta. Chega essa impressão bruta em que sentido? Que não foi lapidada. Essa impressão deve ser lapidada pela nossa mente, pelo nosso processo de representação interna, para que a gente descubra o que essa impressão é de fato. Vamos lapidando e tirando ali as suas capas para a gente perceber, então de verdade você é isso que você está querendo me provocar. Então, feita essa lapidação da primeira impressão bruta, agora eu vou me comportar de acordo com aquilo que essa coisa realmente é. Então a gente não deve se entregar à primeira impressão, diz Epiteto. E os filósofos também deveriam fazer isso. Então tem a frase, né, de que ele diz assim, Epiteto diz que devemos beijar nossos filhos hoje porque não sabemos se eles vão estar vivos amanhã. Falam que a morte não é nada, que não sabemos nada sobre ela, desde lá de Sócrates, né, da morte de Sócrates na Apologia, e depois no Fédon e tudo mais. Então, mas isso é a palavra que ele usa, inclusive, isso é uma pataquada, isso não pode ser assim. Porque as coisas, a mim, pelo menos, me tocam de uma maneira tal que eu sofro com elas. Não tem como achar que, como também diz Epicuro, quando a morte chega, você já não está mais, quando você ainda está, a morte não chegou, porque a morte, na verdade, é a suspensão dos seus sentidos, das suas percepções. Então, enquanto você está vivo, a morte não está presente, quando a morte chega, você não está mais ali. Um monte de justificativas tentando fazer da morte algo mais natural ou não tão impactante como uma representação, uma impressão bruta, ok? Então dá a entender de que não devemos sofrer pela morte nem dos nossos queridos ou alguma coisa que nos leve à morte, uma doença grave, que devemos ser refratários a esses tipos de emoções. Esta é a impressão que dá realmente, muitas vezes a gente lendo o estoicismo, que não devemos nos preocupar ou ser impactados por isso. Mas não é essa a questão. Vamos exprimir esta frase. O estoicismo quer a vida boa, a vida serena, a vida com as boas paixões, que não são paixões estimulantes e agitadas, são paixões serenas, a contemplação da boa vida, de um bom amigo, de um bom momento, de um bom presente virtuoso. É isso que o estoicismo quer. Quer a vida boa. A vida boa é a vida dos bons prazeres, das boas emoções, que não nos desvirtuam do caminho da virtude e não fazem que a gente pague um preço depois de estar no caminho do vício. Então temos que estar constantemente fazendo o exercício de lapidar as primeiras impressões. E aí tirar as capas dessas impressões, como as propagandas fazem. Compre, você precisa de férias, você merece, meritocracia, porque você é bom, você merece, e compre esse pacote de viagens e pague em 88 prestações, compre um carro novo, pegue um celular. Isso tudo são impressões brutas que chegam na gente e que a gente tem que dizer, para. Quem você é de verdade? Impressão bruta. Deixa eu lapidar aquilo que está vindo com você, tirar essas capas e ver se você é uma aparência de algo real, que eu tenho que me comportar de uma certa maneira, ou você é a aparência de uma ilusão na qual eu tenho que me comportar de outra maneira. Porque eu quero ter uma vida boa, não quero ter uma vida de sobressaltos.
e depois eu ter que fazer coisas que eu tenho que desfazer depois, porque eu não lapidei a primeira impressão bruta. A questão da morte é a mesma coisa. As pessoas sofrem incomensuravelmente pela perda de seus queridos, seus entes queridos, filhos, esposas, pais, irmãos, pela guerra, seja por que ele fosse no estoicismo, né? Só que acontece que não elas só sofrem, elas moram nesse sofrimento. E o que o estoicismo quer não é que a pessoa não sofra, mas que ela não more ali. Óbvio que vão sentir, é óbvio que isso era um valor, seja indiferente e preferível, mas era um valor relativo, então tinha valor aí. E na perda de valor a gente sofre. A questão não é essa. A ênfase do estoicismo em que a gente supere esses momentos difíceis da vida não é para que a gente seja refratário a eles, é para que a gente não more ali. Isso é muito parecido com o existencialismo. O existencialismo dá ênfase do lado obscuro do ser humano. É uma filosofia negativa, vamos dizer algumas vezes, só vê a pior coisa, só vê o niilismo, a angústia, o sofrimento, a solidão, o tédio. Por que isso? Por que... Não, mas é só para que a gente cognitivamente se dê conta que isso faz parte da condição humana. E não queremos viver um caminho virtuoso só com moranguinhos e vida cor-de-rosa. Então o existencialismo dá ênfase a isso, não para morar ali, para viver, até porque um existencialista como o Sartre bebeu, fumou, transou com todo mundo como quis, tinha uma vida de prazeres. Não é a eliminação dos prazeres, nem ser refratário a essas coisas. Mas vamos combinar de que isso faz parte da condição humana. Que o desespero, a angústia, o tédio, a solidão, o niilismo fazem parte. Temos que aproveitar esses momentos para conhecer-se a si mesmo de uma forma mais ampla e não parcial. É exatamente isso que o estoicismo faz. Você vai se encontrar com um cara que vai bater em você, que vai desprezar, que vai ir contra, que vai tentar fazer tudo contra você. Por quê? Porque estamos esperando as coisas ruins da vida? Não, porque isso faz parte da realidade da vida e faz parte que as pessoas, a natureza humana se comporte assim. Você tem que conhecer a natureza humana na sua totalidade para preparar-se para isso e para saber que mesmo que você não tenha o que fazer com isso, isso vai acontecer. E que a realidade não está ali para satisfazer os seus desejos só porque é seu desejo. E que você tem que fazer uma terapia dos desejos, uma terapia do bem-querer, uma terapia da vida boa. E isso só a filosofia vai dar. Só a carpintaria ensina como fazer bons móveis e bons navios. Você quer saber fazer bons móveis, a carpintaria. Só a medicina sabe como melhor curar a sua saúde ou mantê-la de uma forma mais saudável. Você não vai num gramático para saber como cuidar da sua saúde. Assim como você não vai num carpinteiro para saber como tem que ler e escrever melhor. E qual é a disciplina que vai ensinar a bem viver? A filosofia, a única. Porque abarca a totalidade de todas as outras disciplinas. A justiça, a definição, o bem, o mal, a política, a ética, a estética, a existência, os deveres, os prazeres, os bons prazeres, as paixões, as más paixões, as boas paixões. Então o ensino pedagógico de Epiteto, de dar ênfase a essas questões, não é para dizer depois que é uma pataquada porque eu sinto. Claro que você sente. Você não entendeu exatamente o que o estoicismo quis dizer. Porque o estoicismo é uma escola altamente complexa, com muitos anos de atividade e revisões dentro dos princípios do estoicismo de várias questões da vida, dependendo do momento em que era o estoicismo histórico. Zenão de Sítio é uma coisa, Posidônia é outra, Epiteto é outra. Mas eles estavam tentando compreender a condição e a natureza humana através também das maiores dores, para que você não viva ali, não para que você seja refratário das paixões e que você não sinta as coisas ruins. Não é isso. Como não vou sentir a perda da minha mãe, que faleceu ano passado? Como não vou sentir o meu pai ou de qualquer outra pessoa querida que eu já tive e que vou ter e que de repente eu vou perder? Não é essa a questão. A questão é saber como lidar com isso de uma forma, de uma compreensão um pouco mais da totalidade da questão como natureza humana, como natureza da realidade, que é a perspectiva do estoicismo, para que não nos enganchemos ali e fiquemos ali sofrendo uma vida de desgraça
Então é essa a questão do estoicismo nesse sentido das paixões, né? De lembrar que o nosso filho pode morrer amanhã, que a nossa esposa, nossos pais, né, são finitos, para que a gente não viva no sofrimento, mas que isso faz parte das ondulações da vida, isso vai fazer parte. Muito bem. A outra questão é que também sobre estoicismo, estava numa aula de estoicismo, eu como aluno, eu já falei para vocês, né, naquele vídeo da expressividade, que eu como aluno eu fico quieto, escutando, porque eu quero saber como as pessoas veem as coisas também. E teve uma colega minha, uma aluna ali também, colega minha, que estava querendo entender como é que funcionava essa coisa do epiteto, de que temos que fazer aquilo que está sob o nosso controle, né? Sob o nosso poder, e não nos preocupar com aquilo que não está sob o nosso poder. Essa é a frase, né? Temos poder sobre aquilo que está no nosso controle, temos que fazer aquilo que está sob o nosso controle, né? E nem tudo está sob o nosso controle, poucas coisas estão, né? E aí, essa minha colega não é da filosofia, não é da área das humanidades, né? Mas está ali porque se interessa pela filosofia, está aprendendo. E aí, então, para entender esse exemplo de atuar de acordo com aquilo que eu tenho poder, para viver uma vida de equilíbrio, né? É complicada disso, porque olha só, vou dar um exemplo, né? Ela trouxe uma coisa muito legal. Ela disse assim: eu vivo aqui num campo, já para ser mais tranquila, longe da cidade, dos estímulos da cidade, mais afastada, num pueblito ali mais povoado, mais afastado, no campo, e tem só um vizinho, que é uma pessoa super agradável, um casal super agradável, vive sozinho ali, com o seu cachorro, acho. E aí, numa madrugada aí, ela disse: pô, então meu cachorro começou a latir, eu acordei, comecei a escutar barulho, e aí eu vi que vinha da vizinha ali também do campo, abriu a janela, viu uma gritaria, ela viu a gritaria, abriu a janela e viu que estava o marido e a mulher brigando fora da casa deles, ali na rua. A mulher estava no chão atirada e pedindo socorro. E aí ela, o que eu faço, né? Pô, afinal são bons vizinhos, me recebem bem, me meto, não me meto, o que eu faço? O que está sobre o meu poder, o que não está sobre o meu poder, né? Aí ela resolveu falar: oi, está acontecendo alguma coisa? Aí a mulher viu que ela falou: ele me agrediu, ele me bateu, não sei o que. Agora, chama a polícia, não chama a polícia, o que ela ia fazer, né? Não, resolveu ir lá, saiu com medo, né? Porque não mora muito tempo ali, afinal de contas, né? Não sabe exatamente quem são aquelas pessoas. Aí estava o cara de pé, a mulher deitada no chão, ela olhou, viu se tinha alguma marca de golpe, não tinha nada, e viu que estavam os dois bebidos ali, né? Completamente bêbados, mas ela atirada no chão. E o cara disse: mentira, não bate nada, tá bêbado, não sei o que. E começaram a discutir. E aí ela começou de longe, né, com medo do marido: tá bem? Ele te bateu aonde? O que que tá? E não bate nada, não sei o que. Então acho melhor chamar a polícia, né, pra chamar a ambulância, alguma coisa assim. E ele: isso, chama, pode chamar, pode chamar. E ela chamou, né, a polícia, e não sabia o que fazer. Disse: olha, eu tô indo em casa, hein, qualquer coisa. Não, tá bom, pode deixar que eu lido com a polícia aqui, disse o cara, né? Vou levantar essa mulher e levar pra dentro de casa. E ela foi pra casa, chamou a polícia, conversaram, bom. E ela não conseguiu dormir a noite inteira pensando nisso. Pô, será que eu fiz certo? Será que eu não devia ter feito mais? Ou será que eu devia ter feito menos? O que realmente estava sob meu poder ali? E ela fez essa pergunta ali na aula, né? Se eu tenho que me sentir bem por agir de acordo com aquilo que está sob meu poder, eu fiz o que eu tinha que fazer. Ela disse assim: eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer. Fui ali, fui ver a situação, me coloquei à disposição, chamei a polícia, mas também eu não podia me meter mais. Mas isso não deixou ela tranquila. Ela ficou pensando se ela podia ter feito mais, se a mulher tinha sido agredida mesmo, e passou uma noite perturbada com isso. Então, ela disse: pô, eu agi de acordo com o que eu achava que eu tinha que fazer, mas eu não me senti bem. Eu não fiquei tranquila. Não fiquei serena. Então, o que Epiteto está querendo dizer? Excelente pergunta dela, né?
Excelente pergunta dela. E o professor também não sabia o que dizer. E aí mudou de assunto. Né? Porque o professor também é um baita de um professor com bastante conhecimento, mas não específico em estoicismo. E eu fiquei quieto, né? Então, vamos tentar agora espremer essa expressão e essa história a partir do estoicismo, né? Tem dois registros, dois campos, duas dimensões de agir de acordo com aquilo que está sobre mim, ephemin em grego, né? Aquilo que está sobre mim, né? Aquilo que toca em mim, e do qual eu, com uma atitude volitiva, de vontade própria, pego isso para mim. Não é porque está sobre mim, eu já falei isso, que só automaticamente está sob meu poder. Eu posso simplesmente ignorar isso. Eu tenho que ter um ato de pegar isso para mim agora, como estava sobre mim, como estava tocando em mim, então agora eu posso trabalhar para ter poder sobre isso. Então não é automático. Está sobre mim, está no meu poder. Não. Eu tenho que compreender isso, tenho que fazer uma compreensão sobre isso. Isso em relação à realidade interna. Esse sobre mim, que é atuar de acordo com o que está sob meu poder, tem duas dimensões. A dimensão interna e a dimensão do ato externo, no mundo. No ato do mundo, que foi o que essa minha colega fez, essa atuação do que está sobre mim é sempre parcial. Nunca é total. Eu nunca tenho controle total sobre qualquer ação que eu tenha no mundo. Todas as coisas que estão no mundo são indiferentes no sentido de eu ter uma ação parcial, às vezes mais, às vezes menos, sobre isso, e outra parte, às vezes mais, às vezes menos, que depende da realidade, dos outros, do que estou atuando. Eu posso fazer o melhor que eu posso em ação no mundo, mas não conseguir o meu resultado, porque parte do resultado depende de outras coisas. Então eu já fiz aqui uma comparação também sobre a questão da realidade, né? Eu jogando com o Nadal, aquela coisa toda. Então tem isso, né? Até num vídeo aí, como ler a realidade, como compreender a realidade, se não me engano. Depois eu deixo ele aqui. Que é exatamente isso. Tem algumas vezes na realidade em que eu tenho controle sobre pouquíssima coisa em direção àquilo que eu gostaria de atingir. E a grande parte do que está nessa situação é de controle de outro ou da realidade, eu não dependo. Pode ser que a realidade esteja simplesmente me fazendo uma pressão enorme sobre os fatos e eu controle pouco ou quase nada. Tem uma outra situação na realidade que ela é mais ou menos igual. Eu tenho mais controle sobre as minhas ações, mas digamos 50% do que eu está na minha mão, 50% no outro, ou 40% do outro, 60% comigo, ou 60% do outro e 40% comigo. Tem aí uma equiparação mais ou menos que depende de como eu faço, eu posso reverter ou não em direção àquilo que eu quero ou não, mas está mais ou menos em par de igualdade. Né? Então, todas as ações que nós temos no mundo são indiferentes nesse sentido. Por que indiferentes? Porque no momento em que eu me dou conta de que eu não tenho uma atuação, poder e controle total sobre a agência do que eu quero, sobre o resultado do que eu quero, mesmo que eu haja em direção a isso, eu vou compreender que o resultado disso não vai fazer diferença no meu equilíbrio interior. Eu conquistando ou não conquistando. Não vou me afetar? Não, não é isso. Vamos nos afetar, vamos sentir a paixão correspondente, a emoção correspondente, mas vamos corrigi-la logo em seguida, lapidando essa impressão para que nos adequemos ao que é a realidade. Eu não consegui tanto aquele objetivo, mas não dependia de você, dependia muito mais de outra pessoa. Por que você está morando na tristeza? Já estava meio que dito que isso poderia não acontecer. Então eu sinto, eu sofro, mas automaticamente eu corrijo o meu equilíbrio interior, minha interioridade, para manter o equilíbrio e continuar na busca de repente de outra forma, de outro caminho, compreendendo melhor como as coisas funcionam, quais foram os efeitos que a realidade me apresentou, que eu tenho que considerar aí para fazer uma nova tentativa.
Entende? Então, todas as nossas ações na vida real são indiferentes, no sentido de que, resumindo, não são completamente sob meu poder e agência, tem aí graus de poder e graus de que aquilo que eu tenho não tem poder sobre o resultado, e indiferente no sentido de que não deveria fazer diferença grande no meu equilíbrio interior, eu deveria manter o meu equilíbrio interior constantemente, mais ou menos no mesmo padrão, um pouco para cima, um pouco para baixo, serenidade, tranquilidade, indiferente aos resultados, porque eu sei ler a realidade. Então essa é uma dimensão. Outra dimensão, isso a minha colega fez bem. Ela agiu de acordo com aquilo que estava sobre o seu poder e leu as circunstâncias, que é muito importante aprender as circunstâncias, nos indiferentes, porque os indiferentes são circunstanciais. O que é indiferente num certo grau numa circunstância, a mesma situação em outra circunstância pode ser um outro grau de controle. Então a gente tem que aprender a ler a circunstância. Ela fez bem, mas por que ela não se sentiu bem? Porque a outra dimensão do que é Ephrem, daquilo que está sobre nós, é a compreensão de que o equilíbrio interno, esse depende exclusivamente da minha atuação comigo mesmo. Claro que tem que ver com a compreensão da realidade. Mas eu sei, olha, e como é que eu posso saber que eu estou tranquilamente, dormir com a consciência tranquila? Princípios. As ferramentas, como os médicos, os carpinteiros, têm as suas ferramentas básicas, onde eles vão, levam na sua caixinha de ferramenta para fazer as coisas básicas. As ferramentas filosóficas são princípios. Princípios está no início, é fundamento. São as coisas às quais eu acredito, que a partir disso é que eu vou avaliar o que é valor e o que não é valor. E a partir dos valores eu vou agir eticamente em relação a isso, virtuosamente ou não. Então, os princípios estão ali embaixo. Valor já é algo que tem que estar relacionado com os princípios. Então, o que ela deveria fazer? É aí que a filosofia faz, explicitar seus princípios, sejam eles quais forem. Liberdade, igualdade, proteção, fraternidade, solidariedade, ajudar quem precisa. Princípios que vão fundamentar vários tipos de valores e vários tipos de ações que eu vou ter, que eu vou avaliar. Bom, aqui eu vou agir porque isso está em conformidade com o meu princípio. O que faltou de repente é um exercício de compreensão de quais são os princípios fundamentais e saber se ela agiu coerentemente com eles. Mesmo que o resultado lá fora, que são indiferentes, não seja o que ela pensou. Pode ser que o cara, no final das contas, bateu na mulher. Pode ser que, efetivamente, por ela ter chamado a polícia, tudo se resolveu e tudo ficou bem. Independente desse resultado. Ela olha para si, eu agi segundo meus princípios. Eu fiz na realidade aquilo que é possível fazer, porque a realidade tem a dimensão de ser um indiferente, no sentido de eu não ter o controle total, o poder total sobre as ações, mas eu agi segundo esses princípios, os coloquei em prática da melhor forma que a circunstância se apresentou para mim. Acho que eu li bem as circunstâncias, posso dormir tranquilo. É que nós somos sempre vinculados a querer botar nosso equilíbrio interno de acordo com o resultado do objetivo externo. E essa é a falácia que o estoicismo diz. Principalmente Epiteto. Independente do resultado. Porque isso pode ser que não seja sob o seu controle total. Se foi melhor, ok. Botei meu princípio em atividade, fiz as coisas, elas saíram da maneira que eu esperava. Mas nem sempre vai sair. Mas isso não pode afetar o meu equilíbrio interno, porque meu equilíbrio interno não está vinculado aos resultados materiais da vida externa. O meu equilíbrio interno está vinculado à noção que eu tenho dos princípios que eu defendo e que eu tento colocar em prática. Se eu tenho princípios que normalmente, estão em conflitos, eu vou estar perturbado. Seja porque a realidade externa é muito impactante, eu não consigo gerenciar muito bem, ele trabalha contra o meu princípio,
Eu quero uma vida serena, mas eu vivo na cidade, eu vivo no barulho, eu vivo no estímulo. Eu não consigo, eu tenho um princípio que eu não consigo efetivar e do qual eu não consigo evitar entrar em mim. Eu tenho um problema aí de perturbação interna. Agora, se eu tenho claro os meus princípios, ajo em direção a eles da melhor forma que na dimensão da vida prática externa é possível fazer, eu posso dormir bem. É fácil? Claro que não. Por isso que é um exercício constante filosófico de a gente olhar para dentro, de a gente se retirar em si mesmo e ter claro quais são os nossos princípios. E quando a gente agir na realidade, tentar, se a gente está em dúvida, tentar reflexionar sobre isso. Porque aí o resultado externo será indiferente a seu equilíbrio interno. Então acho que isso é uma outra questão que é mal vista no estoicismo, né? Outra vez, como se o equilíbrio interno fosse refratário, né, às questões externas. Claro, a pedagogia de Epiteto e de muitos estoicos dão a entender isso. Independente do que aconteça, tem que manter equilíbrio. Não é independente do que aconteça nesse sentido de que a realidade não faz diferença na minha vida interna. Tem uma relação íntima, mas independente dos resultados, o equilíbrio interno não deveria depender completamente, nada na verdade, dos resultados externos. Então falta um pouco mais, não sei se de boa vontade ou de realmente estudar um pouco mais, né? Os estoicos e quem sabe um pouco o estoicismo antigo, ou ler hoje no Brasil, põe ali Aldo Dinucci na internet, com 2 Cs, Aldo Dinucci, vai aparecer centenas de artigos sobre estoicismo relacionado à nossa vida diária, né? Que o Aldo faz muito bem essas traduções do estoicismo para a nossa vida diária. E a gente tem hoje em português muito material. Bom, é filosófico? Vai ter conceitos disso? Vai, é filosofia. Tem conceitos técnicos. Você pode ter um bom dicionário de filosofia, quem sabe, e dar uma procurada, ou então escreve para o Aldo. Aldo, o que significa isso aqui? Ele vai responder. Né? Ou para mim, se puder também, se eu puder ajudar. Mas então eu acho que é importante falar do estoicismo, porque tem muito mal entendido, tem muito pensamento raso, e muita comparação mal feita, inclusive por filósofos que são bons em uma área, mas quando chegam no estoicismo parece que eles se deixam levar pela impressão bruta, recebem as frases e não lapidam elas, e acham que elas têm que caber direto exatamente como o estoicismo disse, sem fazer, né, sem espremer para ver a densidade que tem atrás dos conceitos do estoicismo. Bom, isso é o recado de hoje, espero que tenham gostado do vídeo. Se tivessem gostado do vídeo, eu tenho isso no início, sempre digo no final, né, diz que é para dizer no início, compartilhar, dar like, comentar, para que ajudar o canal aí a chegar a 1000 inscritos ainda esse ano, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.